para falar à tua igreja. Abra cada coração, Senhor, porque se tem uma coisa que o Senhor é educado, o Senhor bate a porta e quem abrir o Senhor entra. Então, que nessa manhã esses homens e mulheres venham abrir os seus corações para que a tua palavra ela entre e traga o resultado ao qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Eu ia pedir toda a atenção, amados da igreja, o pessoal da arquibancada que gosta de conversar. Intercessor, você pode falar, tá? Você que está intercedendo, viu alguém conversando que está atrapalhando alguém, você fala, agora não, agora é hora de conversar. O pessoal de trás também, preste atenção na palavra, amados. Ninguém é mais importante do que a palavra do Senhor. A Bíblia diz, quando entrar na casa do Senhor, guarda os seus pés. Então, entrou na casa do Senhor, guarda os seus pés. Não converse com ninguém, que Satanás, às vezes, ele quer pegar a semente, o qual Deus, ele quer plantar no nosso coração. Ué, Satanás entra na igreja, se você permitir, ele entra. Então, se desligue de qualquer pessoa que queira tirar a sua atenção e se ligue agora. Se fosse você, colocava o cinto agora, agarrava no seu lugar, apertava ele e falava assim, eu não saio daqui por nada. Diga comigo, eu não saio daqui por nada. Não, mais alto, diga assim, eu não saio daqui por nada. Então vamos lá, coloca o cinto, coloca o cinto, coloca o cinto. Agora aperta a fivela do cinto, para que você... Não, todo mundo agora, coloca o cinto. Colocou o cinto, agora aperta a fivela do cinto e não levanta por nada, amados. É igual um avião quando acende a luz e diz assim, aperta o cinto e você não pode levantar. Nessa manhã eu te chamo a apertar o cinto nessa manhã e não se levantar, porque se você se levantar, pode vir uma turbulência e aí vai dar ruim para você. Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém. Que isso, pastora? Começou a colocar medo na gente? Então não. Deus é bom, amém? Vamos lá, o tema da nossa mensagem dessa manhã. Coloque o tema da nossa mensagem. Amados, diga assim, é tempo de Timóteo. Então, para a gente ser um Timóteo, nós precisamos ter lealdade. Diga comigo, lealdade. Não, mais alto, lealdade. Então, o tema hoje da nossa mensagem é lealdade. Eu vou falar 1, 2, 3 e você vai falar bem alto. Vamos lá? 1, 2, 3. Lealdade. Agora a igreja toda, 1, 2, 3. Lealdade. Tempo de Timóteo. É tempo de lealdade. Não tem como formar discípulos se ele não for fiel. Amados, discípulo que não defende o seu liderado, discípulo que não defende o seu líder, discípulo que está formando, mas questiona tudo. Amados, se não tem lealdade com o líder, como pode ser Timóteo? Timóteo, ele precisa ter lealdade. Diga comigo mais uma vez, lealdade. E quando fala de lealdade, amados, vem tantas pessoas na cabeça. Eu falar de lealdade, fala aí alguém que você lembre quando fala de lealdade. Hã? Josué? Hã? Carlos Eduardo? Quem é Carlos Eduardo? Na Bíblia, amados, quando fala de lealdade, você lembra de quem? De quem? Hã? Meu Deus. Calebe? Mas quem? Jó? José? Jonas? Josué? Hã? Jonathan? Mas quem? Eliseu? Mas tem mais alguém? Ruth, legal, quem? Samuel, João. Gente, é muita gente, mas eu não vou falar nenhum desses hoje. Eu vou falar dos valentes de Davi.
Nessa manhã eu quero falar dos valentes de Davi, amados. Quando a gente fala de lealdade na Bíblia, a gente vê um montão de gente leal. Se a gente fosse falar aqui, a gente ficaria o dia todo e mesmo assim não conseguiria falar de tantas pessoas que andaram com lealdade. A gente pode falar do próprio Timóteo com Paulo. Ele foi leal ao seu discipulador, mesmo quando Paulo puxava a orelha dele ali, Timóteo estava ali leal. Ele passou por grandes conflitos e Paulo dizendo: Timóteo, eles podem, você não. E, amados, imagina hoje você falando isso para um discípulo. Eles podem, você não. Muita gente não ia gostar disso. Mas Timóteo não. Ele sabia que Paulo era um grande discipulador e estava ali do lado. Porque ele tinha lealdade. Diga comigo, lealdade. Então, no tempo de Timóteo, a gente tem que falar algumas coisas sobre lealdade. O pastor Sérgio, ele vai ministrar mais tarde. Ele está com o pastor Alexandre? Acho que está, né? Está com o pastor Alexandre, né? Lealdade. Amém, amados? Amém, amados? Lealdade, está com o pastor dele. Falou, pastor, vou com o senhor. Primeiro dia, vai lá, a pastora vai ministrar, vou estar com o senhor. Isso é o que? Lealdade, amados. E você que acha que a pessoa que é leal, ela também não tem conflitos? Cara, claro que ela tem. Mas ela é leal àquele discipulador, ela é fiel àquele discipulador. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. E ele pegou, falei, pastor, me dá a cola da tua ministração para mim poder ministrar. E a ministração dele era totalmente diferente da minha. Eu falei, pastor, para mim entrar agora na tua cabeça, porque quando a gente monta, a gente já tem uma linha de raciocínio, né? Aí eu falei, pastor, vamos orar, ver o que Deus vai falar ao nosso coração. Mas eu tenho certeza que tanto a mensagem da manhã quanto da noite vai ser uma bênção. Diga glória a Deus. E eu queria que você abrisse lá em 2 Samuel, capítulo 23, verso 8. 2 Samuel, capítulo 23, no verso 8 ao 17. 2 Samuel, capítulo 23, do verso 8 ao 27. Amém? Eu vou começar e você vai ler junto comigo, amém? Esses são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jobezão, o Aquimonita, líder de 3, isso é, dos 3, meu Deus, todo mundo aqui, dos 3 guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião usou sua lança para matar 800 soldados inimigos de uma só. Verso 9, agora é com vocês. Verso 9. Eu vou te dar uma chance, volta ao 9, para toda a igreja ler junto comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. O segundo é Eleazar, filho de Dodô, descendente de Auli. Ele era um dos 3 guerreiros que estavam com Davi, quando enfrentaram os filisteus. 10. Perdão. Amém? Verso 10, por favor. Eleazar matou filisteus, até que sua mão ficou cansada demais para levantar a espada. E o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram de recolher os despojos. Verso 11, por favor. Agora eu. Mas Samar permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe entregou uma grande vitória. Verso 13.
Verso 14. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Verso 16, por favor. Que o Senhor não permita que eu beba dessa água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue desses homens, que arriscaram a vida para trazê-la, e Davi não a bebeu. Esses são exemplos do feito desses 3 guerreiros. Aqui, amados, eu quero destacar algumas coisas para você. Aqui a gente vê 3 valentes de Davi, né? Os valentes de Davi. Quem são os valentes de Davi? São improváveis, pessoas que ninguém dava nada por ele, mas encontrou um discipulador, alguém que o abraçou, e eles foram leais. Eu não sei como que você se sente hoje, mas quando eu olho essa história, eu falo assim, uau, Deus, Ele me escolheu. Eu era aquela que não merecia, eu era improvável, era aquela que ninguém dava valor, mas um dia alguém olhou para mim e falou, ei, está disposta a ser uma discípula? Eu quero te discipular. E alguém deu a vida por mim, alguém começou a me discipular. E eu acho essa história linda, porque Deus, Ele não escolhe aqueles que aparentemente são os melhores, não, amados. O Senhor escolhe aqueles que estão à disposição, aqueles que querem. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque nem todo mundo se dispõe a fazer a vontade de Deus. E aqui a gente vê homens que já estavam condenados, homens que a sociedade recriminava, mas Davi, o rei Davi, escolheu esses homens valentes. Porque, amados, eu não sei se é assim com você. Eu me sinto tão na obrigação, não sei se é obrigação, mas eu me sinto assim, num dever de retribuir ao Senhor tudo que Ele fez pela minha vida. Eu me sinto indigna de muitas coisas que acontecem. Eu falo, Senhor, isso tudo não era para mim, mas o seu olhar de graça e misericórdia me alcançou. Eu me sinto um valente de Davi, que hoje eu preciso, amados, enfrentar o inimigo que se levanta contra a minha vida para poder servir ao Senhor. E esses homens tinham tanta lealdade com Davi, que eles não viram perigo. E, amados, quem é leal, ele não vê perigo, ele não vê dificuldade, mas ele quer proteger. Há muitos que podem pegar isso e falar assim, não, está puxando saco. Não, amados, lealdade é totalmente diferente de puxar saco. Lealdade é lealdade. Uma pessoa leal, ela defende a outra. Uma pessoa leal não permite que alguém fale mal daquela pessoa que um dia a discipulou. Amado, se alguém está falando mal de alguém perto de você, é porque você não é leal. Porque se eu sou leal a alguém, ninguém vai falar mal de outra pessoa comigo. Porque ela sabe que eu vou fazer o quê? Defender. Agora tem gente que diz assim, eu sou leal. Quando alguém vem falar mal, eu defendo. Não, amados, não tem lealdade. Porque quem tem lealdade, a pessoa ela já sabe, ela fala assim, não vou falar com aquela dali, mal da outra, porque eu sei que ela é leal. E se eu falar, ela vai vir em cima de mim com uma palavra, sim ou não? Então, amados, a pessoa ela só procura outra para falar mal ou fazer mal a outra pessoa, se ela vê que naquela pessoa tem deslealdade.
Não tem como, querido. Como eu vou deixar alguém falar mal do meu marido perto de mim, se eu tenho lealdade a ele? Como, Cauã? Alguém vai falar mal da Bruna para você se você é leal? A pessoa nem vai falar porque ela sabe a tua lealdade com a sua esposa. Agora, se alguém está chegando para você e falando mal de alguém, é porque ele vê que você também não tem lealdade com essa pessoa. Amém, igreja? Estamos no ano de Timóteo, diga glória a Deus. E isso, amados, é forte demais. Olha, no verso 15, eu quero destacar o verso 15 e o verso 16 com vocês. Havia uma guerra em Belém, sim ou não? Mas olha o que uma pessoa leal faz. Uma pessoa leal, ela não vê adversidade, ela não vê tempo ruim, ela está ali do lado, amados. Lealdade é quando você tem, quando você não tem, quando tudo está bom, quando não está dando bom também. É como um casamento, na saúde e na tristeza, na saúde e na doença, né? Na alegria e na tristeza. Isso é lealdade, amados. Lealdade não é quando o meu casamento está indo bem, está tudo certo, não. Isso é comodismo. Lealdade é quando eu estou do lado da minha esposa, do meu marido, alguém fica doente, eu estou cuidando ali dele. Mesmo que ela não consiga me retribuir nada, ou ele não consiga me retribuir, mas eu estou do lado. Lealdade é quando o meu dinheiro dá para poder pagar minhas contas, e a pessoa, o meu amigo está do meu lado, mas também quando o meu dinheiro também eu não consigo mais sair, e meu amigo continua ao meu lado. Isso é lealdade. Lealdade é quando a gente tem, quando a gente não tem. Quando a gente é leal, amados, a gente não olha as circunstâncias, mas a gente diz assim, não, eu vou ser leal, porque um dia alguém olhou para mim, um dia alguém cuidou de mim, sabe? E agora está na hora de eu ser leal. Amados, ser leal só quando tudo está indo bem é fácil demais. Mas de lealdade, quando eu estou na crise, quando o meu discipulador, ele não está tão bem. Porque, amados, não é porque é pastor, discipulador, é líder, que está todo dia bem, não, amados. A mesma chuva que cai na tua casa, cai na minha também. Os mesmos ventos que passam lá na tua casa, passam na minha. Só que a Bíblia diz que uma casa, quando ela é firmada na rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, pode ficar até marca na casa, mas a casa ela não cai. Amém, amados? Mas a mesma dificuldade que você, que hoje é um discípulo, o seu discipulador também tem na casa dele. E a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, quanto mais aumenta o nível dele, mais bênção vem. Amém, amados? Não vou deixar ninguém com medo. Então, eu vou falar, pastor, eu não vou querer me lançar. Se lança, amados. Para onde você vai? Não tem mais para onde você ir, não. Tu já está marcado pelo sangue de Jesus. Nem para desviar tu presta mais. Porque se tu for desviar, alguém vai aparecer e vai falar assim, tu não era crente? Até para desviar você não presta mais, amado. Então você não presta mais para o mundo. Hoje você é exclusividade de Jesus. Diga glória a Deus. E aqui esses valentes, Davi, amados, ele só pensa, olha o que diz. Davi comentou, como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Davi pediu alguma coisa? Davi pediu alguma coisa? Ele fez o quê? Comentou. Ele estava com os valentes dele do lado, os guerreiros corajosos. E ele comentou, como seria bom beber água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Mas quem tem amigos leais,
Quem tem gente leal, ela não precisa falar, ela só comentar, a pessoa já diz assim: ó, captei a vossa mensagem. Ele fica ligado, ele fica esperando algum sinal da pessoa para falar assim: meu Deus, o que eu posso fazer hoje? Não é Santander, né? Mas como eu posso te ajudar hoje? E esses valentes estavam no lado de Davi, e Davi só comentou: como seria bom beber água pura que fica junto ao portão de Belém, mas ele sabia que lá era impossível entrar nessa hora, porque o exército inimigo estaria ali. Mas olha, alguém com lealdade a uma pessoa que ama, amados. Verso 16, por favor. Então os três atravessaram as fileiras dos filisteus. Eles atravessaram o exército inimigo porque o seu líder... Amados, não estou puxando isso para líder, não. Estou falando para tudo na tua vida. Para tudo na sua vida, seja leal. Seja leal a quem te empregou, seja leal aos seus pais, seja leal no seu casamento, seja leal na sua liderança. Amados, lealdade abre janelas. E eles atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço e trouxeram a quem? A Davi. Davi não pediu, mas Davi, ele comentou. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou no chão como oferta ao Senhor. Davi não se achou nem digno daquilo. Sabe por quê, amados? Aqueles homens, eles deram a sua própria vida, porque quem reconhece o que uma pessoa faz por ela, ela é leal até o fim. E eles ficaram com a sua própria vida ali, ó. Não, eu vou lá. Ele comentou, ele deve estar com vontade de beber. E chegou ali, ele falou assim: eu não sou digno. Ele derramou aquela oferta aos pés do Senhor. E eu queria que você olhasse agora da onde saiu os valentes de Davi. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 22, verso 1. 1 Samuel, capítulo 22, verso 1. Davi fugiu de Gade e se escondeu aonde? Na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrar ele ali. Verso 2, por favor. Logo outros começaram a chegar. Pessoas aflitas, diga comigo, aflitas, endividadas e descontentes. E Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400. Amados, quem chegou aqui na igreja endividado? Levanta sua mão. Endividado, aflito, descontente, desempregado, sem rumo, sem um lar espiritual. Quantos chegaram aqui com algum problema, amados, e falou assim: eu tinha algum problema? Alguém chegou aqui cheio de vício? Quantos aqui chegaram cheios de problemas, amados? Como? Um dia, quando eu aceitei o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida também. Eu achava que não tinha nada, não. Eu fui para a igreja por amor, não, amados. Eu fui porque a minha alma já gritava por alguém que eu nem conhecia. Ela já ansiava por alguém que eu não conhecia. Então, ó, pessoas aflitas, endividadas, descontentes. Somos nós, amados, que chegamos na igreja atrás de uma bênção porque estamos desempregados. Porque estamos passando por alguma coisa, uma luta no nosso casamento, uma luta com os filhos, a porta de emprego ela não abre, nada dá certo, e a gente chega nesse lugar e alguém nos acolhe, nos discipula. Por isso que eles estavam dando a sua própria vida em questão de lealdade com Davi.
Porque alguém que era improvável foi aceito, pastora. Davi falou assim, não, é esse que é rejeitado, vem para o meu exército. É você, vem. É você, vem. É você, vem. É você, vem. E ele começou a pegar, amados. Vem para cá. Todo mundo diz que não tem mais jeito. Quantas pessoas já falaram para a gente que não tinha jeito? Quantas pessoas não apostaram no nosso sonho? Quantas pessoas falaram assim, você parece sonhador demais como José, né? Os irmãos falaram, quando José tem um sonho, os irmãos falaram o quê? Ah, sonhador. Está sonhando demais, é impossível isso acontecer. E quantas pessoas apostaram isso na gente? Quem é você na fila do pão? Quantas pessoas, mas quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Ele falou, ei, é você, o menor da casa, o improvável, a qual eu estou te chamando para esse grande exército. E muitos não têm lealdade com o Senhor. Se não tem lealdade com o Senhor, quanto mais com o líder, com o pastor. Quantos aqui, amados, agem de deslealdade com alguém que te deu o fôlego de vida? Quantos aqui têm a coragem de abrir a boca de Tandera para poder reclamar porque não aconteceu algo que você estava esperando? Deslealdade. Se não aconteceu é porque não chegou o tempo. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Eu não estou dizendo que a gente não vai passar por aflição. Claro que sim. A gente vai passar por luta e aflição, mas a gente não pode falar, Senhor, cadê o Senhor? Aonde o Senhor está? Ei, amados, antes de você nascer, Ele já era. Antes de eu existir, Ele já era o que? Já era Deus. Ele já era Senhor. E quantos de nós temos agido com deslealdade? Amados, quem age de deslealdade com o Senhor, quanto mais com o líder, com o pastor, com o discípulo. Mas esses homens não. Esses homens foram tirados da onde ninguém dava nada por eles, e agora eles estão dando a própria vida por alguém que um dia o recebeu e cuidou. Então eu quero falar para você, lembre-se daquele que te discipulou. Lembre daquele que cuidou de você. Lembre-se, amados, daquele que um dia pegou na tua mão. Ele não vai falar aquilo que você quer escutar, mas vai falar aquilo que você precisa escutar. Diga glória a Deus. Quarta-feira eu estava sentada aqui quando o pastor estava falando, e eu peguei o celular, estava chorando bastante aqui na frente, e eu peguei o celular. Nessa hora o celular é livre, tá? Eu peguei o celular e mandei uma mensagem para a minha discipuladora, a minha primeira discipuladora, a Kelly, nome dela. Ela foi minha primeira discipuladora, amados. Ela me ajudou tudo e hoje, infelizmente, ela se encontra afastada. E eu estava ali na frente chorando, em plantos ali, lembrando. Eu falei assim, Senhor, me perdoa. Porque ela já veio uma vez, conversou comigo, ela estava separada, e eu conversei com ela, mas eu também não continuei o discipulado, porque um dia ela me discipulou. Aí eu mandei para ela, Kelly, a paz do Senhor, eu queria te agradecer por ter sido a minha discipuladora. Obrigada. Aí mandei uma foto da igreja, mandei uma foto da minha família e falei, se não fosse por você, eu não estaria aqui hoje. Porque no meu batismo, ninguém foi no meu batismo na minha casa. Ninguém estava do meu lado, mas ela estava do meu lado. E ela falou assim, não desiste não. O Senhor, Ele não te deixa. E eu mandei para ela, e ela mandou um montão de carinha de choro para mim, dizendo assim, você não sabe o quanto essa mensagem ela fez bem para mim. Aí eu falei, foi por você. E mandei para uma outra pessoa também. E falei, você também me ajudou a conhecer a visão celular. Então eu também quero te agradecer por esse discipulado.
Então, amados, a gente esquece, quando a gente está bem, a gente esquece de quem ajudou a gente. E a gente fala assim, não, hoje eu estou bem, não preciso mais. Você entrou aqui desempregado. A gente escuta cada coisa, uma pessoa que aprendeu um pouquinho, amados. Não, agora eu estou conhecendo, aí manda um recado para você. Não, agora eu estou, amados, estou jogando isso para a igreja não, tá, amados? Mas é o que você recebe. Hoje eu aprendi um pouco mais, a igreja é muito rasa para mim, porque agora eu faço teologia. A pessoa entrou aqui não sabendo nem a oração do Pai Nosso. E na vez de falar assim, muito obrigada pelo tempo que eu fui discipulado por vocês. Mas agora, o Senhor tem um chamado maior na minha vida, eu estou indo. Então, amado, seja grato por alguém que te acolheu. De repente hoje, filho, você já trabalha e você diz assim, eu não dependo mais dos meus pais. Seja grato porque Ele colocou o pão na tua mesa, Ele te sustentou. E se você hoje é o que é, porque um dia alguém abriu mão de sonhos, de projetos, para que hoje você estivesse bem. Ou você acha que pai e mãe, ninguém está jogando na cara, mas você acha que pai e mãe não abrem mão de tantos projetos por causa dos filhos? Mas como você tem sido hoje com os seus pais? Você tem tratado os seus pais com lealdade? Você liga pelo menos para o seu pai, para a sua mãe, perguntando se eles precisam de alguma coisa? Será, filho? Como você tem lidado com teus pais? Ou hoje eles estão velhos, estão te dando trabalho demais e você esquece que um dia ele trocou essa fralda cagada tua? Você esquece que um dia ele deixou de comer para te dar comida? Mas você não tem mais lealdade porque agora você cresceu. Agora você não precisa mais, você esquece que um dia você era um aflito, você era um necessitado e alguém te ajudou. Quantos aqui foram discipulados, mas hoje não conseguem mandar um recado e dizer assim, muito obrigada, meu pastor. Muito obrigado, meu líder. Muito obrigada, meu discípulo. Meu discipulador, muito obrigado, porque hoje eu conheço a palavra. Eu conheço, porque você me ensinou, muito obrigado. Hoje eu estou crescendo, porque um dia alguém olhou para mim e falou assim, eu vou apostar em você. Quantos aqui têm tratado de lealdade aqueles que um dia te ensinaram o caminho? Quantos aqui, amados, desempregados, estavam na igreja todos os dias? Foi abrir a porta de emprego, agora eu não preciso mais da igreja. Agora final de semana é meu. Cadê Jesus? Cadê? Cadê a lealdade, amados? Aí quando Deus começa a cortar, vai, Senhor, por quê? Por quê? Porque, amados, aquele que não consegue ser fiel no pouco, Deus ele não vai colocar no muito. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amados? É manhã de Santa Ceia, amém? E para sentar à mesa, precisamos ter lealdade com o Senhor. Diga glória a Deus. Não pense que isso é uma palavra dura para Santa Ceia. Não, amados. Palavra de lealdade. Como eu vou sentar na mesa com alguém que um dia morreu, deu a sua vida por mim, e eu vou sentar aqui, vou participar desse ato tão bonito, sendo desleal a Ele, aquele o qual me deu fôlego de vida, aquele a qual, se Ele fala hoje assim, acabou, amados, acabou, não há dinheiro. Ontem foi enterro de um jogador, morreu ele e o irmão dele, ele tinha 28 anos e o irmão 25, como que eu chorei com aquilo? Um cara no auge, tinha acabado de ganhar, amados, pela seleção de Portugal, um título importante. O cara milionário. O irmão dele era da 2ª divisão, eu acho, mas também um jovem promissor. Ele tinha 11 dias que ele tinha casado, ele tinha 3 filhos, mas o dinheiro dele não impediu que ele morresse.
O dinheiro dele, todo o dinheiro dele não impediu que aquilo acontecesse. E eu imaginei, agora essa mulher com 3 filhos, mãe, como que fica, né? Aí eu falei, ô Espírito Santo, vai lá. Se eles não te conheceram, que o Senhor possa usar alguém naquele lugar, naquele país. Então, amados, o teu dinheiro, ele não te livra de tantas coisas. Tanta gente com dinheiro está doente hoje. Mas eu quero saber a tua lealdade para com o Senhor. Como que tá? Como você está agindo com o Senhor? Ou você acha que você pode todas as coisas? A gente não pode nada, amados. O Senhor, Ele pode tudo. Diga glória a Deus. E aí esses homens, eles pagaram com a sua própria vida, porque eles entendiam, amados, o significado de lealdade. Muita gente vai falar, lealdade é como ser um puxa-saco. Lá em Samuel, também, não precisa nem ler, eu só vou falar, 2 Samuel, capítulo 11. A gente vê uma história linda, mas que tinha tudo para ser lindo, mas foi trágico, que fala sobre Davi. Davi, um grande homem de Deus. Davi, ele foi conhecido como um homem com coração de Deus, segundo o coração de Deus. Mas aqui Davi, o tempo que ele era para estar na guerra, ele estava onde? No palácio, estava em casa, descansadão. E de repente você está assim, ó, descansadão. Sem lealdade, amados. E Davi era para estar na guerra, Davi estava lá no palácio. E quando estava lá no palácio, de longe ele avistou alguém. Quem era? Betseba. Ele avistou ela e ele viu, mandou chamar. Quando passou o tempo da purificação, ele tomou a mulher para si e a mulher engravidou. Só que essa mulher era casada. E essa mulher tinha um homem que era leal a Davi, chamado Urias. E Davi manda uma carta para o seu comandante dizendo assim, Urias volta. E ele planeja tudo para Urias ir para casa, dormir com a sua esposa. Mas quando chega lá, Urias, ele é tão fiel, ele tem tanta lealdade a Davi, que ele diz assim, não. Ele viu que Davi estava no palácio, ele dormiu na porta do palácio para proteger Davi. Davi vê que Urias não vai para casa, manda Urias ir para casa, Urias não vai. Daqui a pouco ele fala assim, não tem jeito, vou ter que fazer alguma coisa com ele. Manda uma carta para o seu general e diz, coloque Urias na frente da batalha para que ele morra. Urias era leal a Davi. Davi não foi leal a Urias. Urias morre. Ele casa com Betseba. Mas o que acontece? Seu primeiro filho morre. E depois que a espada entra na casa de Davi, Davi nunca mais teve a mesma coisa que ele tinha antes. Porque, amado, o problema não é se você é leal. Não se preocupe com quem é desleal. Sabe por quê? Deus mesmo, ele entra e age. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, levou uma espada para o resto da vida dentro da sua casa por causa da sua deslealdade com alguém que era leal a ele. Então, seja leal a quem Deus te colocou. Por mais que alguém possa ser desleal, Deus é que sabe. O homem que tinha tudo para dar certo, ele viu o seu filho abusar da sua filha Tamar. Depois o filho matou o irmão. Depois o outro quis assumir o trono dele. Tudo por quê? Por causa da deslealdade dele com Urias. Um homem que um dia levantou um exército aqui, amados, faz essa deslealdade, Bruno. Então, amados, não faça isso. Seja leal, ou você vai pagar um alto preço. Mais uma vez, não é igreja. Seja leal em tudo, com quem um dia te ajudou. Um dia você estava desempregado e alguém falou assim, eu vou abrir a porta. E hoje você vive falando mal do teu patrão.
Você vive falando mal das pessoas, não faça isso, amado. Não seja desleal, porque quem é desleal vai pagar um preço. Você pode dizer assim, não está acontecendo nada. Um dia a conta chega. E quando a conta chegar, o valor é caro demais a ser pago. Então não queira pagar esse valor da deslealdade. Seja leal, diga glória a Deus. Pessoa que se alimenta aqui e depois sai. Um dia aqui ela é cheia do Espírito Santo, agora não é mais. Deslealdade, aí não sabe por que a vida não anda, porque a vida não rompe, dá um passo para frente, mas dá 5 passos para trás. Dá um passo para frente e dá 6 passos para trás. Então, cuidado, amado, com a deslealdade. E eu quero agora colocar alguns pontos para você. Coloque o primeiro ponto aí para mim que eu separei, por favor. Quem é leal tem um compromisso inabalável. Diga comigo, compromisso inabalável. Não, mais alto, diga compromisso inabalável. Quem é leal, amado, tem compromisso inabalável. Olha lá, os valentes de Davi eram um grupo seleto de guerreiros que permaneceram fiéis a Davi em todas as circunstâncias, mesmo quando ele enfrentava perseguições e desafios. Quem é leal tem um compromisso inabalável, mesmo que a pessoa esteja passando por perseguições e desafios. Quantos deixam lealdade quando alguém está passando por perseguição ou está passando por alguns desafios? Não, amados. Você é um valente de Davi. Tem um valente de Davi aqui nesse lugar? Tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6. Tem valente de Davi nesse lugar, amados. Valentes de Davi, eles têm compromisso inabaláveis. Meu marido está desempregado, eu estou do lado dele. Minha esposa ficou do lado doente, eu estou do lado dela. O meu compromisso é inabalável. Mesmo que venha perseguições e desafios, meu compromisso é inabalável. Diga comigo, compromisso inabalável. No meio de aflição, perseguição, desafios, nosso compromisso precisa ser inabalável. 2, por favor. O segundo, sacrifício pessoal. Olha as coisas que a lealdade requer da gente. Eles estavam dispostos a arriscar suas vidas para proteger Davi e cumprir suas ordens, mostrando um alto grau de devoção e abnegação. Amados, quem é leal, ele tem um sacrifício pessoal. Quem é leal vai abrir mão de muita coisa dela mesmo para ser leal à pessoa que está do lado. E, amados, entenda uma coisa: quando você é leal a alguém, alguém também é leal a você, Caio. Quando a gente é leal, alguém vai olhar, porque, exemplo, como diz o meu pastor Rafael, exemplos eles arrastam. Se alguém vê a minha lealdade com alguém, alguém vai ser leal comigo. Fala assim, não, ela é tão leal com essa pessoa, ele é tão leal. Olha, é impossível não ser leal a essa pessoa também. Amém? Então, isso também requer sacrifício pessoal. A terceira aí, por favor. Proteção e... vocês estão dormindo? Vamos lá, 1, 2, 3. Agora todo mundo, 1, 2, 3. Proteção e defesa. Quem é leal está sempre protegendo o outro. Os valentes atuavam como protetores de Davi, dependendo se seus inimigos, defendendo de seus inimigos, garantindo a sua segurança. Proteção e defesa, amados. Quem é leal protege. Quem é leal protege a pessoa, ela guarda a pessoa.
Os valentes atuavam como protetores de Davi, defendendo de seus inimigos e garantindo a sua segurança. Quem é leal transmite segurança. Amados, eu digo aqui hoje, nós temos um grupo aqui na igreja, que é um grupo que nos guarda nossas vidas. Alguns acham que não tinha necessidade, eu acho maravilhoso. Porque inibe aqui, um montão de assalto aqui na porta. A gente estava tendo assalto aqui direto. Hoje a gente tem um grupo que nos defende. O que é isso? Lealdade. É um grupo, enquanto não sair o último, enquanto o último não pegar o Uber aqui, eles não vão embora. Eles estão arriscando a sua própria vida, amados. Eu posso falar que eles são os valentes de Davi. Eles arriscam as suas próprias vidas. Eles não recebem por isso. Mas eles entendem que um dia alguém resgatou eles, que um dia alguém olhou e falou: ei, é você que eu quero para essa grande obra. Será que um dia você chegou e apertou a mão de um homem desse, que fica ali na porta te defendendo? Será que você tem lealdade com um deles? Um dia você chamou um deles para tomar um café? Enquanto não sai o último daqui, eles não saem. Pastor, eles estão aqui, eles guardam toda a igreja. Ele guarda todo o patrimônio da igreja. Eles estão ali nos defendendo, nos guardando, nos protegendo. Porque, amados, quem ama, quem é leal, ele protege, ele defende. Quantos aqui chegam aqui fazendo um montão de coisa, bêbados? Quantos aqui chegam gritando na porta da igreja? Quantos chegam aqui? Eles já inibiram um montão de gente querendo assaltar na porta da igreja. Mas eles estão aqui para proteger e para nos defender. Isso é o quê? Lealdade. Então, quando você vê esses homens ali na porta, perto do altar, ou você acha que nunca quiseram subir aqui, já sentou um montão de gente aqui na frente armado, amados. E eles de olho, porque quem é leal tem proteção e tem defesa. Nós já entramos no dia de evento aqui, o cara fingiu ser da mídia, fingiu ser da equipe, estava Aline Barros, todo mundo aqui. O que ele fez? Foi lá, roubou todo o equipamento. Mas hoje, nós temos valentes de Davi nesse lugar, diga glória a Deus. Pessoas que têm protegido esse lugar e têm defendido, diga aleluia. E o próximo, por favor, o próximo. E quem é leal, ele tem exemplos de amizade, diga glória a Deus. Quem é leal é amigo. Quem é leal está do lado. A lealdade dos valentes se manifestava também em sua relação com Davi, demonstrando um laço de amizade e confiança mútua. Quem é leal tem exemplo de amizade, amados. Olha o que os valentes de Davi faziam. Eles tinham exemplos de amizade para com Davi. Mais uma vez, não eram puxa-sacos, eram caras que entenderam que um dia alguém escolheu eles e guardou e cuidou deles, e agora eles estão protegendo. Então, amados, você precisa ter esses tópicos para ser um valente, para ser um guerreiro, para ser uma pessoa leal. Você precisa um compromisso inabalável, você precisa ter sacrifício pessoal, você precisa ter proteção e defesa, e você precisa ser um exemplo de amizade. Amados, isso é para tudo na tua vida. Pessoas que não têm isso na vida, elas não são leais. Pessoas que casam sem esses princípios não têm lealdade. Pessoas que não enxergam o seu líder com esses princípios, elas não são leais. Na primeira crise, elas vão abandonar. Diga misericórdia. Os 3 valentes foram buscar água, amados.
sem olhar perigo, sem olhar nada. A gente tem um exemplo também na Bíblia que diz sobre a história de Davi e Jonatas. Quem já leu a história de Davi e Jonatas, diga glória a Deus. Ali havia uma aliança, amados, com os dois, ferrenha. A Bíblia diz que Jonatas amou Davi de todo o seu coração, porque quem é leal ama de todo o coração. Quem é leal ama de todo o coração, amados. Lá em 1 Samuel, capítulo 18, verso 1, eu quero que a gente leia só um pedacinho desse trecho dessa história. 1 Samuel, capítulo 18, verso 1, 2 e 3. E 4 também. Depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se de imediato um forte laço de amizade entre ele e Jonatas, filho do rei, por causa do amor que Jonatas tinha por Davi. A partir daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar para a casa do seu pai. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois amava como a si mesmo. Para selar essa aliança, Jonatas tirou o seu manto e entregou a Davi junto com a armadura, sua espada, o arco e o seu cinturão. Amados, quem é leal, ele ama com a alma. E ele não tem medo de quem está do lado. Ele não tem medo se a pessoa vai ser maior, se ela vai ser menor, como que ela está. Quem ama, ela quer ver o sucesso do outro. Se eu amo alguém e tenho lealdade, eu costumo dizer que a vitória sua é minha alegria, amados. Quando alguém liga para mim e fala assim, pastora, consegui isso, uau, é o meu alívio, a tua vitória. Ver você um grande empresário, um médico, um advogado, um doutor, um mestre de obra, que seja, um ministro da palavra de Deus. Quando eu vejo você assim, quando você largou um vício, eu digo, uau, a tua vitória é meu alívio, porque quando a gente ama alguém, a gente quer que essa pessoa ela cresça do nosso lado. E quando nós temos uma aliança, amados, entenda isso, uma aliança espiritual, ela é muito forte. Uma aliança, entenda o que eu vou falar e procure depois base bíblica para isso, tá, amados? Que ninguém está falando heresia aqui, não. Estou até sem aliança, meu dedo feriu. Uma aliança ministerial, ela é mais forte do que uma aliança matrimonial. Porque se a gente quebra uma aliança ministerial, facilmente a gente vai quebrar uma aliança com meu marido, com a esposa, amados. E tem pessoas quebrando a aliança espiritual. Tem pessoas quebrando a aliança ministerial. Há um ato lá que a gente faz no Fruto Fiel, que eu digo assim, amado, se eu pudesse eu não participava daquele ato. Mas tem que acontecer. Que a pessoa ela chega lá, ela faz um bonequinho representando a sua alma e fala assim, eu tenho uma aliança contigo inquebrável. Eu tenho uma aliança contigo. A pessoa chora no teu pé, que tu fala assim, cara, não precisa, em nome de Jesus. Tu só quer botar a mão sobre ela e abençoar, mas a pessoa chora. Ela engole meleca, de tanto que ela está chorando. E ela chora, ela diz, eu tenho uma aliança eterna contigo, pastora. Ai, pastora. E ela chora, amados. E, ultimamente, eu tenho ficado assim, paradinha no meu lugar. E eu falo assim, tipo, não precisa, amados. E eu falo, faça isso realmente todo o seu coração. Que a pessoa ela entrega a alma, ela faz uma aliança espiritual, ela faz uma aliança dizendo assim, a minha vida está aliançada com você. E ali, ela liga, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. E ela liga aquela aliança ali na
pessoa dizendo: eu vou ser fiel a você. Amados, não faça isso. Só faça isso quando Deus mandar você fazer. Aí você vê um montão de gente que sai com uma aliança quebrada. E ela roda. E depois ela tem vergonha de voltar. Mas por quê? O mundo espiritual está aberto. Então uma aliança espiritual diz que Jonathan amou tanto que ele fez uma aliança espiritual com Davi. Uma aliança espiritual é muito séria, amados. Uma aliança espiritual, ela não pode ser quebrada, ela não é brincadeira. E tem gente com tanta deslealdade que tem quebrado a aliança espiritual. Só que ela está com fôlego ainda, então ela está vivendo, está respirando, mas vai ter uma hora que o fôlego vai acabar. E ela vai ficar perdida, ela não vai se encontrar em outro lugar se ela não refazer a aliança. Então, amados, para ter lealdade precisa também ter aliança. Vou repetir. Para ter lealdade também precisa ter aliança. Não faça um voto de tolo. Jefté, ele fez um voto. E ele perdeu a sua única filha. Por quê? Voto precipitado. Falou o que estava no calor da emoção, não aquilo que Deus estava mandando ele falar. Acabou com uma geração. Acabou com a vida da sua filha. Não teve sucessor. Então, cuidado com aquilo que você fala. Jonathan, ele fez uma aliança. E a aliança é tão séria que depois que Jonathan morreu, Davi mandou procurar ver se tem alguém ainda da família de Saul. E quando chegou lá, ainda tinha. Por quê? Uma aliança, ela é inquebrável. Uma aliança, ela não tem emenda. Uma aliança, ela vai direto assim, Você não quebra ela. Então, cuidado, amados, com a sua deslealdade, que a sua deslealdade tem quebrado a aliança. E a aliança ministerial, ela não pode ser quebrada. Estou falando algo com muito temor ao Senhor. Eu não sei quantos entraram aqui nessa manhã, uma manhã de Santa Ceia, não sei meus amigos que vieram de outro lugar, mas de repente você entrou aqui, você quebrou uma aliança com alguém que um dia você falou assim: não, eu vou estar contigo até o final. Você quebrou uma aliança, mas você não consegue chegar lá e falar assim: me perdoa, eu errei. Você errou também, mas seja humilde, amado. Chegue igual o filho pródigo. Pai, eu errei contra ti, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas tem gente que chega, com salto alto. Não, eu errei, você errou. Não, seja humilde e fala: me perdoa, eu errei. E refaça a aliança. De repente você está procurando uma igreja para congregar, porque você não consegue mais encontrar um lugar. Porque você rompeu uma aliança que um dia você falou assim: a minha aliança com você é para sempre. Você foi desleal. Fez alguma coisa comigo. Não, amado, você fez uma aliança. Se você está aqui assim hoje, nessa manhã, para participar dessa mesa, você precisa refazer sua aliança. E se você vai sair daqui também, você que quebrou a aliança com alguém, você vai sair daqui. Ou se você está com o celular, manda uma mensagem agora, pede perdão para essa pessoa que um dia você quebrou uma aliança. Eu estou falando de uma aliança ministerial, mas de repente você está aqui porque um dia você quebrou uma aliança também matrimonial. Você quebrou uma aliança de amizade, que você falou que era amiga dessa pessoa. E hoje, você não é mais amigo dessa pessoa. Às vezes você quebrou uma aliança com seus pais. Porque
agora você está grande demais, você já entende as coisas, você não precisa mais. Meu pai me cobra demais, minha mãe me cobra demais. Ei, é manhã de refazer aliança, porque é manhã de lealdade, amado. Desleal não pode sentar à mesa. Saí de uma célula, fui para outra falando mal do meu líder, refaça aliança. Eu não gosto disso e falei mal, refaça aliança. O meu patrão que um dia abriu a porta de emprego para mim, eu falei, hoje eu não preciso mais, refaça aliança e agradeça, porque um dia ele te deu comida, botou pão na tua mesa. Quantos, amados? Ontem, sexta-feira, eu estava conversando com uma menina, que hoje ela tem uma padaria, o casal. E eu conversando com ela, ela falou assim, pastora, Bárbara, como é difícil hoje ter funcionários, porque eles entram na empresa dizendo assim, muito obrigado por esse emprego, estava passando necessidade, não tinha o que comer. Te conta história, chora, faz não sei o quê. Você é o melhor patrão do mundo. 3 meses se passa, Tati. 4 meses. Já aprendeu um pouquinho do trabalho. Que exploração. Estou me explorando a beça. Aí já começa a falar mal do patrão. Ela falou assim, a pior coisa para mim hoje é ter funcionários. Mas eu tenho que crescer. Ela falou, que saudade que eu tenho de quando eu era funcionária e não valorizava o meu patrão. Aí eu falei assim, bem-vinda, amados, porque aonde você lidar com pessoas, você vai acontecer isso. Pessoas que vão te chamar de pai, daqui a pouco você não é mais pai. Daqui a pouco você, eu costumo dizer que virou a madrasta da Branca de Neve, né? Tu era mãe, mas daqui a pouco tem a madrasta da Branca de Neve. E assim é no trabalho, amados. Assim é onde nós estamos lidando com pessoas, mas não importa quem seja desleal com você. Você que não pode ser desleal. Você precisa ser leal, porque é você que está aqui na igreja, é você que está escutando a palavra de Deus. Então, amados, você que tem sido desleal a alguém, seja leal, refaça essa aliança hoje de lealdade. Eu não quero saber com as pessoas lá fora, eu quero saber quem eu sou, como eu tenho me comportado, como tem sido. Amados, cada um só dá aquilo que tem. Se alguém é desleal, ela aprendeu isso, mas eu não. Eu tenho alguém muito leal a mim. Eu tenho alguém que um dia escolheu me amar. Eu tenho alguém que um dia me escolheu para estar do lado dele. Eu tenho uma aliança com alguém que um dia me amou incondicionalmente. Então eu preciso ser leal. Então hoje é manhã de lealdade, porque não tem como andar no discipulado, paizão, com alguém desleal do seu lado. Não tem como andar com alguém, como eu vou discipular alguém que é desleal a mim, amados? Como? Não tem como, a conta não fecha. Então, lealdade, amados. Eu estou aqui para ser uma boca profética para você nessa manhã. Lealdade. Lealdade com alguém que um dia estendeu a mão para você. Lealdade. Aquele amigo que é o teu socorro bem presente. Mas um dia aquele amigo falou algo que você não gostava e você deixou de ser leal a ele. Procure esse amigo, amados. Vamos refazer tudo aquilo que um dia nós quebramos, sabe? E lembre-se que os valentes de Davi eram homens que ninguém dava nada por eles. Mas um dia, quando alguém colocou algo sobre eles, falando, vocês conseguem, vocês podem, formou eles um grande exército, eles foram fiéis. Então, nessa manhã, que a lealdade, a fidelidade venha alcançar a minha e a sua vida. Diga glória a Deus.
A história dos valentes de Davi nos ensina sobre a importância da lealdade como um valor fundamental nas relações humanas, especialmente na fé. A lealdade se manifesta através do compromisso, da proteção, do sacrifício e do amor. E pode ser um exemplo para todos aqueles que buscam construir relacionamentos fortes e duradouros. Quer construir um relacionamento forte e duradouro? Seja leal. Quando você for leal, você vai construir um relacionamento forte e duradouro. Seja leal. Seja leal. Seja leal. Por mais que você diga assim, mas está acontecendo isso. Seja leal, amados. Lembra que eu falei de Urias? Urias foi leal. Davi, esse homem que levantou esse exército tão grande. Na hora dele mostrar a lealdade com alguém que era leal, ele não mostrou. Mas ele pagou um alto preço por isso. Então, não queira pagar um alto preço por isso. E eu não podia terminar essa manhã sem falar do maior símbolo de lealdade que nós temos. O maior símbolo de lealdade que nós temos é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o maior símbolo de lealdade. Como os valentes de Davi, a gente era esse. O menor, o menos favorecido, aquele que ninguém dava nada, aquele que dizia assim, ela não vai ser nada, ele não vai ser nada. Mas um dia alguém, ele se fez maldito. Por mim e por você, ele falou, ei, a aliança que um dia foi quebrada lá no jardim, hoje, porque da mesma forma que o pecado ele entrou pelo homem, ele teve que sair pelo homem. Por isso que ele veio 100% Deus e 100% homem. Então, amados, o maior símbolo de lealdade que nós temos hoje é Jesus Cristo. E eu queria terminar e eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Eu queria terminar com João 3,16. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. E eu queria terminar essa manhã com o maior símbolo de lealdade que alguém pode ter. Os valentes de Davi arriscaram a sua vida, mas alguém aqui deu a sua vida. Eu vou repetir mais uma vez. Os valentes de Davi arriscaram a sua vida, mas aqui em João 3,16 alguém deu a sua vida. Eu vou falar mais uma vez. Os valentes de Davi arriscaram a sua vida por lealdade, mas aqui alguém entregou a sua vida. João 3,16 diz, por quê? Deus amou, Deus foi tão leal, tanto, amor tanto, a lealdade dele foi tamanha, que ele amou tanto o mundo, que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida, Então alguém com amor incondicional, ele virou as costas e falou, eu estou te entregando quem eu tenho mais de precioso. Estou te entregando o meu único filho. A gente já estava condenado, mas alguém com tanta lealdade falou assim, não, o mundo diz que não tem mais jeito para ela, o mundo diz que não tem mais jeito para ele, mas eu quero dizer que tem jeito, eu vou entregar o meu filho por eles.
e vou dizer que vale a pena. Ainda não acabou. Eu sou leal. Eu sou leal. E essa é a lealdade que eu quero que você leve no seu coração nessa manhã.